Futebol brasileiro também, né? Pra gente falar um pouco da Série A, que teve dois jogos aí nesse final de semana e hoje retorna a rodada, com jogos aí importantes também, né? Tivemos aí já o Cruzeiro vencendo a equipe do Red Bull Bragantino. O Cruzeiro segue 100% de aproveitamento como mandante. E o Bahia sofre uma derrota dentro de casa por 2-1 para a equipe do Cuiabá e perde aí a sua invencibilidade como mandante o time do Bahia, né? E perde a oportunidade também de ficar com a mesma pontuação dos líderes do campeonato. Se vence esse jogo, se tem o triunfo, vinha para 33 pontos, jogava a responsabilidade para os caras lá de cima, né? E ainda aumentaria seu saldo de gols, teria um saldo de pelo menos 8 gols. Teria ultrapassado o Flamengo, estava colado com o Botafogo e Palmeiras, e aí era a questão de saldo, né? Muito dificilmente passaria esse saldo aí de 13, mas estaria lá colado nos líderes na briga. Infelizmente tropeça aí a equipe do Bahia e não consegue esse resultado para ficar aqui em cima, né? E agora pode ver, inclusive, o São Paulo ultrapassar o próprio Bahia. O São Paulo joga contra o Grêmio amanhã e se vencer, a equipe do São Paulo vai aos mesmos 30 pontos, mas passa aí no critério de saldo, de gols, né? Se vencer, vai para o saldo pelo menos 8 e aí ultrapassaria a equipe do Bahia, né? Então desperdiça aí a chance a equipe do Bahia. Vamos falar dos próximos jogos, que já são hoje, né? Série A do Campeonato Brasileiro tem aí a sua 17ª rodada continuando hoje. Juventude e Atlético Mineiro jogam hoje às 7 horas, vai ser o primeiro jogo desse retorno aí das rodadas, né? Juventude que eliminou o Internacional na Copa do Brasil, né? Não jogaram nesse final de semana agora. Tiveram jogos aí da Copa do Brasil para complementar, né, essa terceira fase. O Grêmio venceu a equipe do Operário e se classificou 3-1. E o Juventude empatou com a equipe do Internacional, se classificando então também a equipe do Juventude. E eu tinha falado, cara, o Juventude é embaçado, ganhou fora de casa, Juventude eu acho que passa. E passou, conseguiu esse empate. Inclusive teve um lance curioso, né, onde o jogador do Internacional, se não me engano, perde um pênalti ou perde um gol lá. O torcedor invade o campo para bater no jogador do Internacional, para brigar com o próprio torcedor. Os jogadores do Juventude que protegeram o jogador do Internacional, mas aí o árbitro vai olhar nas imagens do VAR e o Alan Ruschel tinha agredido o torcedor. Aí o Alan Ruschel é expulso por proteger o cara do Internacional, por proteger o adversário. Eita doidice da bexiga, velho. Mas mesmo assim, né, consegue a classificação a equipe do Juventude. E também o Atlético Paranaense, jogando contra o Ipiranga, venceu por 3-0 e o Atlético avança de fase também. Então todos os mandantes aí nesses 3 confrontos passaram de fase. E aí voltando aí para o Campeonato Brasileiro, a gente vai ter também aqui Juventude e Atlético Mineiro. Já dando meus palpites aqui, né? São times ali de mesma faixa da tabela, mas o Juventude é um time que tem atrapalhado muito os grandes, né, velho? Eu acho que até pela o momento conturbado do Atlético Mineiro, o Juventude pode se aproveitar e ganhar esse jogo. Então, eu apostaria aqui no Juventude nesse jogo de hoje. Corinthians e Criciúma, hoje às 9 horas. Pô, o Criciúma também tá embaçando, né? Eu vou colocar um empate nesse jogo. O Criciúma empatando com o Corinthians até atrapalha o Corinthians, ajuda o Vitória, né? É importante também que, para o time do Vitória, que haja esse tropeço aí da equipe do Corinthians. Então na torcida aí para o Criciúma conseguir embaçar para os caras, né? Atlético Goianiense e Vasco. O Atlético Goianiense lá na zona do rebaixamento, o Vasco fazendo
uma pontuação muito boa nas últimas partidas, né? Tem uma das melhores fases aí do campeonato, nos últimos 4 jogos, nenhuma derrota, 3 vitórias seguidas. Então, o time do Vasco vem bem, né? E eu acho que nesse jogo aí, cara, eu acho que dá Vasco nessa partida. O Atlético Goianiense é um time que perde bastante, né? Inclusive, dentro de casa tem algumas derrotas pesadas e tal. Então, eu, nesse jogo, colocaria Vasco se fosse apostar em algum dos dois. O São Paulo e o Grêmio se enfrentam amanhã. O Grêmio nessa fase muito ruim, né? Eu acho que dá São Paulo também. Precisa se aproveitar aí disso o time do São Paulo. E o Grêmio precisa urgentemente, né? Pontuar para diminuir essa margem de distância, né? Para a equipe do Vitória. Mas nesse jogo eu acho que dá São Paulo. Botafogo e Palmeiras, duelo de líderes. Um dos dois perde ponto. Ou os dois, né? Se for um empate no caso. Mas Botafogo e Palmeiras, velho. Porra. Será que a gente se lembra daquele duelo do ano passado que o Botafogo abre 3-0 e o Palmeiras vira o jogo? Esse jogo vai ser interessante, hein? Pra se acompanhar. Eu aqui nem me arrisco, velho, a colocar um palpite, né? Meu palpite aqui seria jogão, né? Seria jogão aqui. Botaria o quê, velho? Acho que, pô, talvez Botafogo, velho. Mas o Palmeiras vem também crescendo muito. Você não quer o Botafogo como tá? Como vem o Botafogo, né? Ganhando de todo mundo, pô. Batendo em todo mundo. Vem aqui nos últimos 5 jogos com 13 pontos. É uma pontuação altíssima, né? Então vamos lá, Botafogo nesse jogo. Fortaleza e Vitória, duelo nordestino aqui, né? O Vitória, nessa rodada, ainda não entra na zona do rebaixamento, mesmo que o Corinthians ganhe por conta dos critérios de desempate. Mesmo que o Vitória perca e o Corinthians ganhe, né? Então tem essa margem aí a equipe do Vitória, mas não pode também ficar deitando em cima dessa margem, né? Não pode ficar só se aproveitando dessa gordurinha aqui agora, tem que aumentar essa gordurinha. E o Fortaleza, por outro lado, vem escalando a tabela, né? Vem subindo muito bem na tabela de classificação, vem com uma média de pontuação muito boa a equipe do Fortaleza, 12 pontos nos últimos 5 jogos. Então eu acho que nesse jogo é favorito. Por jogar em casa, o nível de futebol apresentado pelo Vitória também, que não vem convencendo bastante, né? E pela fase que o Fortaleza vem também apresentando. Então, nesse jogo, que é amanhã, às 9h30, eu acho que o Fortaleza vence e vem para seus 29 pontos, entrando de vez nessa briga aí pelas primeiras colocações, né? Então é isso. Esses jogos aí da Série A, né? Não vamos ter esse Fluminense e Atlético Paranaense aqui. Internacional e Flamengo. Qual é o motivo aí por que esses times não vão jogar? Vamos lá, Internacional. O Inter joga... Ah, tá. Porque joga pela Sul-Americana, né? Jogo da segunda rodada da Copa Sul-Americana, né? Ah, não. Calma. Esse daí é aquela fase de repescagem, né? Então, por isso, teremos aí agora alguns brasileiros envolvidos nessa disputa da Copa Sul-Americana. O Cuiabá, por exemplo, joga contra o Palestino na quinta. O Atlético Paranaense na quinta também contra o Cerro Porteño, Bragantino amanhã contra o Barcelona de Guayaquil e o Internacional contra o Rosário Central. Até por isso também, ó, o Atlético Paranaense não joga nessa semana, teve o jogo adiado, o Internacional também teve o jogo adiado e os outros, o Cuiabá e o Bragantino, tiveram seus jogos antecipados para o final de semana. Não teve rodada no final de semana por conta ali da final da Copa América e tal, mas... alguns jogos foram antecipados para o final de semana para que os times pudessem jogar aí no meio de semana por esse playoffs aí, né? Essa fase de repescagem do mata-mata da Sul-Americana. Então, por isso aí também não jogam alguns times aí na rodada do Campeonato Brasileiro. Esses jogos aqui adiados, Inter e Flamengo, Fluminense e Atlético Paranaense.
Então, é esse o motivo aí, né? Enfim, gente, Série A do Campeonato Brasileiro aí, mais uma rodada, vai ser a 17ª rodada, né? Está sendo, na verdade, e jogos importantes aí também para a sequência do campeonato. Duelo de líderes, então atenção, duelo de líderes, duelo nordestino aí também, né? Então, olho nessa rodada aí que vai ser interessante acompanhar.